Estamos no ar! Você acompanha o nosso podcast especial aqui direto do Autódromo de Interlagos, o podcast oficial da Stock Car nessa decisão de 2024. Você já observa aqui ao meu lado o Carlos Costa, que ainda não corre, mas o rapaz que a gente trouxe aqui corre e corre muito bem. Júlio Campos corre bem e também que você acompanha aqui no nosso canal, sabe que ele comenta muito bem. É verdade. Júlio Campos aqui mais uma vez. Agora 100% ou não? A gente vai falar um pouquinho de Fórmula 1 também, Carlão? Não sei. Vamos ver. Vamos dar um jeito aqui, porque ele manja muito bem e a gente não tem a opinião dele sobre esse final de temporada da Fórmula 1. Então, talvez vamos falar aqui sobre Fórmula 1. Mas eu quero também falar sobre a Stock Car, sobre uma das categorias em que você empresta os seus dotes, Julinho. Eu quero que você fale dessa temporada de 2024 como um todo. Como que você se viu, né, aquilo que você pôde contribuir. A gente estava falando de idade agora há pouco aqui, antes de começar. Eu não tinha chego ainda. Não, você é jovem, não, mas como que você observa essa sua experiência mais uma vez aqui, um ano na Stock Car, e uma auto-reflexão sobre essa temporada? Seja bem-vindo. Primeiramente, né, boa. Que horas vai passar? Não sabemos, a internet a bom dia, boa tarde, boa noite, tá valendo. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente, boa madrugada para quem está aí com insônia, né? Tem isso também, né? Tem porque isso, você solta, mas as pessoas só vão assistir depois. Vai dormir, cara, se tiver mais das 3 da manhã, assiste amanhã de manhã quando você acordar. É muito bom estar falando com vocês sempre, você sabe que eu gosto de falar de automobilismo, para mim é sempre uma delícia, porque a gente o automobilismo é muito legal, porque você sempre está aprendendo, principalmente para os pilotos. A gente, toda vez que sai para a pista, a gente está aprendendo alguma coisa, descobrindo coisas novas, então eu acho que para mim, tipo, eu sou um cara privilegiado demais de trabalhar com o que eu gosto, de poder estar aprendendo dia a dia com pessoas novas, com todo mundo que chega, acaba te trazendo alguma coisa bacana. Então é muito bom falar com vocês, porque a gente começa a ter ideias diferentes mesmo, porque a gente entende da parte interna, né, de toda a parte que acontece lá dentro, e quando a gente conversa com vocês, vocês vêm com olhos totalmente diferentes. Aquele negócio, sabe, fora da caixa, aí você fala, não tinha pensado desse jeito, mas pode ser que, né, são coisas que a gente vai aprendendo também. Então, sempre que precisar, Eric, Carlos, vocês podem me chamar, que falar de automobilismo para mim é sempre muito bacana. Falando da Stock, um ano muito bacana, estar em casa, em Curitiba com o Polenta, o cara que realmente a gente sabe de toda a qualidade que ele tem, e todo mundo já, né, tá vendo desde o primeiro ano dele o trabalho que o cara tá além agora de estar fazendo carro de corrida, ele tá tendo que delegar todas as funções, né? Então a gente vê ele lá no escritório tendo que fazer coisa, então assim, é uma chave muito grande que ele teve que virar, e assim, ele não pode perder o que ele tem de essência, né, que é fazer carro de corrida. Então ele está toda aquela evolução que ele está tendo que se reconstruir ali dentro, e a gente poder trazer experiências e conversar muito com o Polenta em relação sobre muitas coisas, sabe? Em relação a tudo que a gente pode fazer junto e tudo que a gente podia construir junto durante a temporada. E hoje mesmo a gente estava conversando, falando, putz, a gente parando para sentar aqui e organizar isso, sabe que eu sempre tenho sina no automobilismo, cara, isso que aconteceram, cara, não podia ter acontecido durante o ano, a gente não podia ter tido isso, a gente teria pelo menos tantos pontos, aqui, com certeza tantos pontos a mais no campeonato, que a gente precisa aprender, e não é um negócio lamentando, é entendendo, processando e entendendo como fazer melhor num próximo ano. Então assim, foi um ano realmente de muito aprendizado, mais um ano de aprendizado, e assim, eu espero que a gente consiga aprender muito mais aí esse fim de semana e que a gente consiga trazer esse título. A ideia agora é isso, não tem... Você chega como vice-líder. Vice-líder, e acho que não tem muito o que fazer. Agora é brigar, fazer de tudo para diminuir esses pontos aí contra o Casagrande no sábado. A gente sabe que toda essa... né, a gente não tem como discutir nada antes de fazer o quali. Fazer o quali, ver onde que larga o Casagrande, ver onde a gente vai largar e como que a gente vai entender de chegar mais perto dele. E também saber no domingo que não é só ele, né? A gente está meio que empatado do segundo ao quinto ali. Todo mundo muito perto na pontuação. Está falando em 8, 9 pontos. Então isso é uma posição, duas. Já inverte o cara que está em quinto para segundo. Então assim, é um campeonato muito disputado. A Stock Car a gente sabe que é a categoria mais disputada do país. E tem os mesmos pilotos que, né, o nível de profissionalismo é gigantesco. Então é muito bacana a gente chegar mais um ano. Acho que é o quinto ano que a gente chega disputando títulos na Stock. Fui terceiro no meu melhor ano, mas a ideia é ganhar campeonato. A gente não está aí para... desde criança, comecei com 8 anos de idade, assim, muitos títulos na minha carreira, graças a Deus tive muitos e muitos títulos,
e gostaria muito de também ter um da Stock Car nesse ano e que não seja o primeiro só não. Quero estar aí para brigar por alguns. Não, maravilha. E você falou dessa questão desde criança, desde os seus sonhos, tá? Um assunto que é muito presente na sua carreira, mas faz tempo que a gente não conversa sobre. Né? Acho que a última vez que a gente falou sobre o seu irmão foi uma pauta lá atrás, 2019, sobre o capacete, o desenho do seu capacete. Você vê como eu lembro. Hoje mais experiente, mas quanto que ainda você leva ele dentro de você toda vez que vai para a pista? E pode chorar se quiser. Acho que para quem não sabe da história, isso, até vale vamos colocar o contexto, pelo amor de Deus. Marco Campos. Meu irmão, para quem não conhece, eu comecei a correr de kart com 8, 9 anos de idade por causa do Marco. O Marco, junto de um vizinho, tinha um kart. Foi brincar lá com ele de kart num kartódromo em Curitiba e acabou que dali meu pai gostou muito também, comprou um kart para os dois e os dois começaram aquela bagunça. Existiam alguns pilotos paranaenses muito grandes e já competiam realmente. Uma escola boa ali. O Tarso Marques era um cara que tinha o Paulão na Stock e assim, foi mais ou menos um cara que ensinou todo o conjunto do Marco, entendeu? Não ensinou nada, na verdade, só se batiam. Daí que vem a amizade das famílias, então? Não, eles se odiavam. O Marco e o Tarso era um absurdo. Mas, cara, acabou que é aquele negócio. Os caras, no final, com 19 anos, eles, meninos ainda, crianças, eles andaram de 3.000 junto e, assim, o cara que ligou e fez todas as coisas. Foi a única corrida que o Marco estava sozinho durante carreira, sem ninguém da família sozinho lá. Então, foi quem tava lá, entendeu? O Paulão, a mãe do Tarso, o Tarso, foram que deram um suporte, não o Marco acabou falecendo, morte cerebral, tudo na hora, mas foi o cara que ligou pra gente, corram pra cá, blá blá blá, venham que o Marquinho bateu, um acidente sério e tal, e eles se falavam, entendeu? Já teve aquele negócio, e lógico, eu não consigo ver o Tarso, o Thiaguinho é super amigo, o Gary é super amigo, mas o Tarso me remete demais ao Marco, entendeu? Então é aquele negócio, toda vez que o Tarso, você lembra muito do Marco, assim, não tem como não olhar pro Tarso e não ver a figura do meu irmão, assim, tipo, puta merda, caramba, que saudade, porque é aquele negócio que não acaba, né? E esse fim de semana acabou, assim, a gente estava contando a história, então assim, por causa do Marco, acabou que eu comecei a andar de kart junto dele. Ele foi para a Fórmula Opel, da Fórmula Opel foi campeão no primeiro ano pela Draco, foi para a Fórmula 3000 e na última etapa do ano acabou se acidentando e acabou vindo a falecer andando de Fórmula 3000. Ele já tinha contratos com a Supernova, que era uma equipe super, foi a equipe campeã no ano seguinte, tinha contratos com equipes de Fórmula 1 já, de piloto de teste, então assim, ele estava com os dois pés dentro da Fórmula 1, em equipe grande. E numa época que a Fórmula 1 não era um funil como é hoje, né? Não, eu acho assim, era um funil, mas eles tinham testes, não era um teste. Eles podiam colocar, sei lá, vamos pegar o Marco, o Max Will, cara, o pessoal da época, senta esses 15 moleque aqui e bota pra andar. Eles treinavam muito, naquela época não existia simulador, isso, aquilo. Então eles não tinham aquela restrição de treinos. Então eles pegavam 10, 15 moleques e botavam numa pista e eles precisavam disso, porque na época não tinha. Realmente eles chegavam numa pista, olhavam para a pista a primeira vez e falavam, meu Deus, quanta curva, para que lado que vai? Porque não existia toda essa... Hoje em dia a molecada chega... Simulador. Com simulador, eles tinham dado 100 milhões de voltas antes de dar a primeira volta de Fórmula 1 de verdade, entendeu? Eles chegam prontos. Naquela época não era. Então assim, comecei a andar de kart por causa do Marco. E quando ele faleceu, eu já tinha 13 anos de idade, eu já era campeão brasileiro de kart, paulista, paranaense, tinha muitos títulos de criança. Que, cara, pra quem corre de kart sabe quanto difícil era. Corria contra... Cara, o Nicastro já era o Nicastro de hoje, que hoje ele é uma escola, né? Eu acho que a molecada de hoje não tem ideia o quão importante é ter um André Nicastro, um Olingali. Porque os caras tão velhos, estão correndo incomodando. Não, cara, ele tá te ensinando. É muito importante ter esses moleques lá treinando e ensinando, porque assim, é uma alta qualidade e eu tive essa escola junto com todos esses moleques. Então assim, desde aquela época ficou muito bacana. Então, com 13 anos de idade, o Marco acabou a falecer e eu, graças a Deus, consegui continuar minha carreira. Uma conversa bem pesada em casa em relação à continuação, mas nunca tive um não e também não deixei que existisse essa pergunta. Nunca foi feita uma pergunta, eu posso continuar.
E você cogitou não continuar? Não. Internamente, assim? Não, mas assim, logicamente você sempre pede segurança, pede muita coisa a mais depois de saber que existe esse perigo, esse risco, e até hoje, entrando no carro é sempre pedindo segurança para todos, que todo mundo saia bem, que a gente possa fazer o nosso trabalho, porque é um trabalho como, né, é um trabalho. Você não pensa em entrar dentro de um estúdio e, né, sim, entendeu? Sim. Então você só pede a segurança porque você sabe que existe, e sim existe um risco. E sempre vai existir dentro de um automobilismo. Então a gente pede segurança para todo mundo e bora para a corrida, porque não tem esse pensamento. A partir do momento que acho que entra um pensamento de medo, o cara não corre mais, né? Aí o cara desiste, melhor parar. E, bom, essa temporada agora você voltou aí a ter uma consistência, Júlio, que te permite briga por título. Você falou 5º ano, né, que você chega é um 5º na ano disputa. Melhor resultado 3º, que ano que foi, você lembra? 18 ou 19, não sei se 18 ou 19. É, porque eu lembro. Você tá aqui do nosso 19 lado. eu lembro que você teve boas corridas com a Prat na época. Na verdade, 14 a gente tava muito forte, o ano mais forte na Prat foi 14 e 15 a gente liderou o campeonato até a 7ª, 8ª etapa mais ou menos. Então assim, foram 2 anos muito fortes lá. E só que não foram era aqueles anos que tinha uma corrida só praticamente, eu acho, e acabou que quebrou 2 corridas no final e de primeiro você vai para nono de uma hora para outra, entendeu? Então não foi a realidade do que realmente a gente estava naqueles anos na prática. A gente bateu papo com alguns pilotos aqui nessa mesa hoje já, e eu queria arrumar essa conversa para a questão geracional, porque Sim. você aí já é um veterano da categoria, chega aí como postulante ao título, vice-líder. Velho, é isso? Interpretem como quiser. O Júlio Campos... O Eric, ele tá pesado na idade hoje. Então, quantos anos você tem, Eric? Me conta aí. Eu sou mais velho que o próprio Júlio. O Júlio tem 25, ele 25, falou. eu falei pra ele, não acredita em mim, cara. Eu tenho 32, então tá tudo certo. 25 de categoria. Mas... Quase. Não dá nem falar que não. Tá, o problema é que se eu falo que realmente é 32, as pessoas falam, pô, mano, tá mal acabado. Às vezes é mais fácil falar que você tá mais velho, o cara fala, cara, mas você tá bem pra essa idade. Né? Esse é um migué bom, mas... É um migué bom. A gente falou, por exemplo, com o Felipe Batista, que chegando na categoria. A gente tem ainda os veteranos muito bem. Sim. O próprio Barrichello foi campeão em 2022. Claro. A dupla da Eurofarma. Como é que você vê esse momento da Stock? Porque ela, ano que vem, vai para uma nova era na história da categoria, com o carro SUV. E a gente vê que a categoria está muito na mídia e tudo mais, com a chegada de novos nomes. Eu acho muito legal, não tem nem o que falar. A gente quer mais é que essa molecada apareça, que venha dar trabalho e mostre coisas novas pra gente, porque é aquilo, a gente vai parar de correr um dia e esse dia que a gente for parar de correr, a gente quer ser substituído à altura, que é um cara que... Mas no seu caso, você vai correr mais uns 10 anos aí. Dos 25, pelo menos mais uns 20, né? Uns 40, 50 anos aí, né? não tenho ideia ainda, não estou pensando em parar, porque realmente, enquanto você estiver entregando resultados, você está sentando do lado dos seus companheiros de equipe, você está sentando do lado do cara, e não é menosprezando, falando bem ou mal, é sentando, olhando numa telemetria e vendo, putz, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bom, aprendendo e conseguindo construir, melhorando o carro, e melhorando, e você vendo que você está entregando, você realmente está muito rápido, você não vai pensar em parar. Cara, você senta um moleque que for do teu lado e você mostra que você tem a qualidade, você está entregando as corridas, você está entregando performance de velocidade, então, cara, você vai parar de correr num dia que você chegar e o cara, não consegue fazer nada do que esse cara faz. O cara é muito mais rápido que você. Aí você vai pensar em parar, senão não tem nem lógica, né? O cara não gosta para pensar em parar sem estar perdendo performance, porque eu faço muito por prazer, eu amo o que eu faço, eu gosto muito de estar dentro da pista. Tanto que tem corrida do que for, vai ter corrida, bora correr, cara, bora, vamos fazer, porque quanto mais corrida, mais você aprende, mais automobilismo é bom geral para todos, né? Quanto mais você estiver correndo mais em pista, é legal para as pessoas que gostam de você ir lá te assistir, independente da categoria, vão lá, te assistem, veem, conversam, mais oportunidade da gente estar na pista, a gente sabe que é muito caro, então mais oportunidade de você estar aprendendo e estar em forma, senão você vai ficar enfurnado só em simulador. É muito legal, o simulador é legal. Mas se você estiver dentro do carro é muito mais legal, né? Então é isso. Você falou, talvez o seu melhor ano foi 2014, você exaltou 2014. Vamos pegar o 2014 justamente até pelo fato de ser um número redondo há 10 anos. O que o Júlio Campos de 2014, o que o Júlio Campos de 2024 aprendeu que talvez pudesse ser mais útil para o Júlio Campos de 2014? Como que você se vê hoje como piloto, um piloto mais completo? Tudo bem, a idade... e a experiência ajuda muito. Você tinha 15 anos de idade, afinal, daquela... Então, mas é verdade, essa parte aí, assim, quando eu demorei muito para migrar para o turismo, né? Eu andei de kart,
demorei um pouco a mais por causa do meu irmão mesmo, a sair do kart para os fórmulas. Fui campeão meu primeiro ano nos Estados Unidos e acabou a grana no segundo ano, não tinha mais grana para continuar lá. Tanto que o ano que eu parei, os caras que andavam comigo foram para Indy, foram para NASCAR, e caras que eu fui campeão em cima deles e, tipo assim, eu sabia que tinha muita coisa para poder entregar. Cita alguns nomes, Júlio, por favor. O meu vice do primeiro ano foi o Almendinger, foi vice. Ele Caramba. Então eu fui campeão, ele foi vice, já era o segundo ano dele de categoria, era o meu primeiro na Skip Barber. E aí no segundo ano acabou, não tinha grana, não tinha as coisas, e automobilismo é dinheiro. Então, assim, acabou que a gente tive que retornar e acabou que eu demorei porque eu queria. Então, assim, o que eu fiz? Na minha cabeça, eu falei, vou dar aula de kart, vou começar a correr brasileiro. Fui campeão brasileiro de kart, naquela época foi onde mais ganhei. Campeonato Pan-Americano, brasileiro, porque eu ficava andando de kart, dando aulas de kart, correndo para tentar uma Fórmula 3. Eu não estava querendo muito mais fazer outra coisa fora isso. Então, assim, demorei com em 2005... eu fui fazer uma corrida de Fórmula 3 e o Mau da Full Time me infernizando, porque, cara, o Mau é um cara que a gente se conhece desde muito tempo, e ele me infernizou, cara, vamos fazer um light, eu quero fazer o light. Ele tinha fechado já um carro e falou, Júlio, vamos fazer, eu faço teu carro. Eu falei, cara, ele falou, cara, a categoria tá crescendo, eu tô entrando agora, eu preciso de um piloto rápido, vamos. Cara, a gente fez um carro, ele fez um carro pra mim. Se vocês olham a foto do meu primeiro carro, procura aí. Cara, o carro tinha um para-choque preto com a porta amarela, com o capô verde. Cara, já largamos ali entre os três, brigamos com o carro do cara. O Mau é um cara que super... E assim, foi super enxuto o negócio. E acabou que as últimas duas corridas, uma eu errei muito feio em Santa Cruz do Sul, mas perdemos um campeonato de besta. Pegou fogo em Brasília. Então assim, a gente já zerou, e era uma corrida só, não tinha esse negócio. E a gente zerou duas corridas liderando o campeonato com 50 pontos de vantagem. Faltava 75, a gente conseguiu, eu consegui naquela época, mas não tinha treino, tinha acabado de pegar o carro, primeiro ano, tudo, e aí 2005 foi isso, a gente acabou que daí 2006 fiz duas corridas de Fórmula de estoque no lugar de alguém que faltava, 2007 a mesma coisa, 2008 6 etapas no lugar do Zonta, quase entrei no playoff, só que eu tinha faltado as duas primeiras. Então assim, ele falou, se entrar no playoff você termina. Faltou tipo 2 pontos para entrar no playoff. E era 12 e eu fiquei em 13º até aquela etapa, faltando 4, e aí tchau, suma daí que eu vou correr. Daí ele voltou, o Ricardo voltou, e eu fiquei assistindo. Cara, mas naquele negócio, sabe? É grana, muita grana. E a partir de 2010 entrei na Stock Car junto com o Jorginho de Freitas, que me deu a oportunidade, me chamou, me convidou mesmo. 2009 eu fui campeão da picape. Sempre nesse negócio, né? Já recebendo, já trabalhava, era profissional, já recebia para correr. Então, assim, corria nessas categorias de base, sempre recebendo, trabalhando com isso, fazendo as coisas com kart ainda. E em 2010 eu entrei com o Jorginho, e de lá para cá aí a história tá contada. Júlio, você citou o Zonta, já tinha feito menção à família Marques. A gente sabe que o Paraná, ali, Curitiba, é um celeiro de grandes pilotos. Queria que você falasse sobre os seus amigos mais próximos, seus rivais mais ferrinhos ali, seja de Curitiba ou da Stock Car. E um deles, Gabriel Casagrande, é o cara que você está mirando aí para conquistar esse título. Quem que é mais próximo? Quem que você bateu muita roda ali no começo de carreira? Não, é a molecada nova, não. O Casagrande, o pai dele veio conversar comigo, foi na época que ele andava de kart, 500 milhas de kart, eu encontrei, o Quirino fazia, e assim, eles queriam andar comigo, fazer aquelas 20, que sempre tinha, né, 500 milhas, a gente já tinha ganho algumas, e aí ele queria andar com a gente e apareceu um moleque, parecia uma vareta, magrelo, e aí os caras me perguntando, eu falei, cara, esse cara não vai andar com a gente nunca, né, porra, impossível, não tem como esse moleque conseguir andar 20 com a gente. E ele, cara, já era campeão brasileiro. O que esse moleque fez já? Pô, não, é o campeão brasileiro de kart e tal. O Quirino, que era o mecânico, falando. E realmente o moleque era fora. Eu falei, fora da curva. O moleque... E aí o pai dele me chamou. Júlio, o que eu faço com o moleque? E eu nem sabia quem era o Edson, ninguém. Falei pra ele, cara, quando você tem de grana, manda esse moleque pra Fórmula 1, cara. Tenta, se vocês tiverem dinheiro, manda pra Fórmula 1. Porque, talento pra fora. Eu não colocaria, se você pode... né, fazer alguma coisa, manda. E ele foi para Renault, né, o primeiro ano, ganhou corrida, fez um monte de coisa legal lá fora. Só que ele não quis pessoal, foi coisa pessoal dele, ele não queria, ele não conseguia morar sozinho lá fora, sem família, tudo, tinha todo esse aparato e voltou. Voltou e tá, história feita também, né? A gente fez a C2, montamos a equipe, teve toda aquela coisa com a C2 lá de fazer alguns anos, corria de tudo, light, estoque, BR de marcas, ganhar experiência mesmo.
E depois que ele entrou no Mauro lá, foi um super casamento para ele, né? Não tem nem o que falar, o cara, depois que entrou esse carro, principalmente os primeiros 2 anos ali no Mauro, encaixou demais e é isso, cara. O cara conseguiu bater certinho o que ele precisava. E amigo mesmo, assim, foi o Zonta, desde muito tempo atrás, assim, logicamente arranca rabos grandes de amizades mesmo, mas nunca pista. E normal, aquele negócio de coisas que a gente vai aprendendo e crescendo juntos. E é um irmãozão meu de coisa, mas na pista não tem nada disso não, vai. Vamos até a última portada para quem ganha fazer o seu. Mas é um cara que também é fora da curva em relação a um monte de coisa. A gente morou junto. Porra, agora a idade aí, ó. 95 a gente morava em Ponte Tremoli, cara. 95, ele andando de Fórmula 3000 pela Draco e eu andando de Top Kart. Então, assim, é uma história. Eu era criança, eu ia com eles, não queria deixar eles em paz, estava ele, o Wagner e o Ibrahim, eu ia junto com eles. Mas a gente vai sair, eu falei, eu vou junto. Mas você não entra, cara, eu vou junto. Eu dormia no carro e eles iam para um canto e eu não podia entrar. Assim, sabe? Era aquela coisa de, não, eu não vou ficar sozinho nessa tranqueira, isso aqui é mal assombrado. Você não tem noção, os hotéis que a gente morava no lugar, eu não vou ficar sozinho de jeito nenhum, não fico. E aí eu tipo assim, já era carregado. Tem uma história muito antiga. E ela, eu sou ruim de recordar, hein, Gal? Mas a história é muito antiga, então assim, eles me carregavam como uma criança que ficava incomodando ele. Não que eu deixe de incomodar eles até hoje, mas é isso. Então assim, o Ricardo é aquele cara que não precisa bater na porta para entrar lá em casa, faz o que quiser. A gente tem essa coisa com as familiares, as esposas, né, se conhecem, são amigas, as crianças também. Então outra coisa, foi amigo assim dentro da pista. Rubinho, putz, para mim é um cara que totalmente diferente. O Marco correu, o Rubão fez uma equipe de kart, o Marco correu com o Rubão, eu corri na equipe do Rubão quando eu tinha 9 anos de kart, mas a primeira coisa em São Paulo foi com o Rubão. Então assim, tem esse carinho de troca, todo o Marco, o Rubinho era doente no Marco, tipo, eram muito amigos. Então tem todo um negócio, é um mundo pequeno, né? Sim, sim. O motorsport é pequeno, então não adianta você falar, você conhece a vida de todo mundo, é aberto totalmente. Então acaba que você fica, Ricardinho, Maurício, Serra, cara, eu gosto de tudo, tipo assim, não tem, você fala, Júlio, se for bater de box em box, você não vai ficar falando, você não gosta de alguém, tipo, cara, tá trabalhando, cada um tem seu jeito, né? Alguns mais agressivos fora aqui, mas cara, você sabe que chega na hora do vamos ver ali como cada um se porta e fora da pista não, cara, não dá para levar para fora da pista as coisas que acontecem dentro. Quando faz um autódromo em Curitiba? Muita, meu Deus do céu, aquilo lá era demais, era um negócio realmente era o quintal de casa de todos nós, né? Porque era o kartódromo e o autódromo, então assim, perdemos muito. Só que diferente de muita gente, cara, a gente só tem a agradecer a quem deixou a gente, porque era de uma pessoa que fez um kartódromo, fez um autódromo e deixou que nós usássemos por 40 anos. O cara não queria mais. Então, assim, não é, entendeu? A gente só tem que agradecer a família, Homes e aos outros sócios que deixaram o autódromo deles por tanto tempo pra gente. Uma pena que ainda não fizeram alguma coisa. A gente escuta algumas conversas legais aí já, para as coisas que estão pensando em acontecer. Mas sempre é muito dinheiro. Então, assim, eu escutei algumas coisas mais reais aí. Ainda tá no zero, mas assim, tipo, começou a ter algumas conversas de pessoas que realmente entendem do negócio para que alguma coisa, de repente, seja feita ali em torno, ou Curitiba, ou região metropolitana. Então, bacana, cara, bacana. Bora, sempre que precisarem aí, se alguém estiver escutando, a gente ajuda no que for possível. Ótimo. Uma praça tão importante. Faz muita falta. A gente vê Curitiba, ali algumas praças. Brasília. Cara, você pega. O próprio Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, muito. O que era? A gente, de chorar de não ter mais Jacarepaguá, né? Aquela parte ali do Rio de Janeiro, tudo. E a gente vê muitos lugares. Assim, eu gosto muito de Londrina, Cascavel. Tem muitas coisas, né? Quando Sul, mais lá pro Rio Grande também, Tarumã ou Santa Cruz do Sul. Acaba que pra gente seria legal se tivessem, sei lá, 20 finais de semana e esses 20 finais todos em pistas diferentes. Mas é aquele negócio, a gente está muito batendo em Goiânia, São Paulo, mas assim, falta. A gente vê que os caras estão tentando, né? Estão colocando pista de rua, fazendo coisas diferentes, mas assim, a gente precisa que o pessoal dos governos também deem uma mão, né? Porque a gente sabe que ocupa bastante espaço, às vezes não é o negócio mais rentável do universo, mas, cara, é entretenimento.
pro pessoal. O pessoal impacto adora. econômico. Impacto econômico muito grande e tal, mas é aquele negócio. Pô, tem que fazer, tem que ter. É esporte é saúde e cara, é aquele negócio que precisa ser feito. Um que parece que vai sair é o de Chapecó, né? Vamos ficar de olho aí nos próximos capítulos. Isso mesmo. O Toso tá por lá, né? Tem os dois, o Felipinho e o Felipe sempre conversando. Eu corri com o Felipinho de NASCAR a última corrida, então ele falou que realmente estão começando a fazer. Então assim, a gente fica tentando ajudar ao máximo no que a gente sabe, né? No que a gente pode, para que as coisas saiam mesmo, porque precisa, pra gente é muito importante. O Felipinho e o Felipe é o Toso. Né? Felipinho Toso também, que compete na NASCAR Brasil. Tem mais alguma questão? Quero agradecer, Júlio, você aqui participando aqui no nosso fim de semana e reiterar aqui os pedidos de no ano que vem também participar das nossas lives de Fórmula 1. Nem tocamos no assunto de Fórmula 1, mas... Fórmula 1 agora é Gabriel Bortoleto. É isso aí, tá certo. Todo mundo perguntava pra gente, você é Team Hamilton ou Max? Eu falei, nem agora zera isso. Agora é Gabriel Bortoleto, vamos torcer pelos nossos, fazer com que esse negócio realmente dê certo. O moleque é muito gente boa, né? Ele é um cara diferenciado, realmente diferenciado como pessoa, um moleque é humilde e ele acelerava desde o kart muito. Então assim, muita gente que não conhece o menino, eu acho que, né? Tem muita gente que não sabe e quer saber. Cara, ninguém ganha Fórmula 3, Hulk, Fórmula 2 Hulk e não acelera demais o cara. Foi uma entrevista que eu escutei dele, ele falando, todo mundo fica falando desse menino, esse, mas ninguém, e ele não tinha feito ainda. Ele falou, o cara, se ele tivesse ganho a Fórmula X, Y e Z, tudo Hulk, aí sim esse cara é um ET, ele usou essa palavra ET. Amigão, quem sabe você não é o ET, detona aí que a gente vai estar na torcida. É o Team Bibi, não é nem Team Max, Bibi, nem Team... Né? Esquece esse Team o quê? Agora é só Bortoleto e vamos embora. Tomara que o carrinho ande, né? A gente vai ficar... Na primeira torcida empurra. É essa, né? A gente empurra. Se precisar disso, a gente empurra. Vai melhorando e o resultado vai vir. Vai vir. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, reitero a cobertura do motorsport.com durante todo o fim de semana da Stock Car. Aqui mais do que especial com um podcast oficial da categoria. Um grande abraço. Tchau, tchau.